Olá, bom dia! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Continuo falando das mulheres da Bíblia no livro de Gênesis e hoje mais uma vez com Sarai. Nós vamos ver em duas situações que Deus teve que resgatar Sara para cumprir o seu propósito. A primeira dessa situação é quando Abraão e Sara vão para o Egito. Por que eles foram para o Egito? Vamos ver aqui no texto. Estou com a minha Bíblia. Versículo 10, capítulo 12. Havia fome naquela terra, assim Abraão foi para o Egito para ficar ali, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher. Então Abraão e Sarai estavam indo para o Egito, porque onde eles estavam, lá em Canaã, estava com uma grande fome, né? E aí Abraão falou assim, e lá no Egito tem o rio Nilo, que era muito bom para a agricultura. Abraão falou assim para Sarai, ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer, essa é a mulher dele, então vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e por amor a você me conservem com vida. E aí o que aconteceu? Abraão e Sarai fizeram esse trato. No versículo 14 diz assim, tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Então Sarai tinha aqui mais ou menos 65 anos de idade, Abraão 75 anos de idade. E eles foram para o Egito e de fato Faraó viu que ela era muito bonita, mesmo com essa idade. Só que naquela época, 65 anos não eram os 65 anos de hoje. No versículo 15, os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Então Faraó e os príncipes deles viram que ela era muito bonita e a tomaram ela. Versículo 16. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, a qual veio ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Então foi aqui nessa época, provavelmente, que Agar veio para ficar junto com o povo de Abraão. Versículo 17. Porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então é aqui que Deus interveio para resgatar Sara de Faraó. Faraó então ficou muito bravo, chamou Abrão e disse, o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher e por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher, tome-a e vá embora daqui. Então, essa primeira situação de Abraão e Sarai no Egito, Faraó descobriu que Sarai era mulher de Abraão, porque ele fez a ligação entre as pragas que entraram na casa dele com a entrada de Sarai no Egito, na casa dele. Então, ele falou assim, tem alguma coisa errada, e ele descobriu que Sarai, na verdade, era a mulher de Abraão. Lá no capítulo 20, a situação com o rei Abimeleque. Abraão também foi para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Então Abimeleque também viu que Sara era uma mulher muito bonita e foi buscar Sara. E o que acontece? Abraão tinha esse entendimento, que se alguma autoridade visse Sara, ele tinha medo de morrer por causa dela. Por isso que ele falava que Sara era irmã dele. E de fato a Sara era meia-irmã. Antes da gente chegar nesse ponto, no versículo 3 fala o texto que como que Deus interveio nessa situação com o rei Abimeleque. Deus veio a Abimeleque em sonhos e disse para o rei Abimeleque, você vai ser castigado por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Então o próprio Deus falou com o rei Abimeleque em sonho. E o rei Abimeleque também não gostou nada da situação, ficou muito bravo. E aí o rei Abimeleque falou, com sinceridade de coração, na inocência dele, que ele tomou Sara para ser mulher. E o Senhor falou, bem sei que você estava com sinceridade no seu coração quando tomou Sara para ser sua mulher. Então Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas as coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse,
O que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre meu reino? O que você fez é coisa que não se deve fazer. Versículo 10. E Abimeleque perguntou para Abraão: o que é que levou você a fazer uma coisa dessa? E Abraão respondeu: é que eu pensei, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Então o medo de Abraão, dele morrer, e a Sara ficar no reino, no harém do rei Abimeleque, e lá com o faraó. Esse era o medo, deles matarem Abraão e Sara permanecer lá com ele, sendo esposa deles. Só que Deus interveio na primeira situação, colocando pragas lá na casa de Faraó. E agora Deus, o próprio Deus, revelou em sonho para o rei Abimeleque que Sara tinha marido, que Sara era mulher de Abraão. Versículo 12. Por outro lado, ela é de fato minha irmã, por parte de pai, embora não por parte de mãe, veio a ser minha mulher. Então, de fato, Sara era meia-irmã de Abraão. Quando Deus me fez sair da casa do meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela: este é o favor que você me fará. Em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou seu irmão. Então ele e Sara fizeram esse combinado desde aquela época lá de Faraó, que eles falariam que eram irmãos para que Abraão não fosse morto por causa de Sara. Imagina só se Deus não intervém na nossa história. Deus intervém. Deus tem um lugar para todos nós. E eu me lembrei agora de uma situação que Deus me tirou de um lugar muito ruim para viver os planos dele. Eu fiquei emocionada agora. Quando a gente lembra de onde Deus tirou a gente para refazer a nossa história. Olha como esse Deus é bom, como esse Deus é maravilhoso, como esse Deus cuida de nós. Porque Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um lugar para mim e para você, um lugar que Ele quer cumprir um plano, que Ele quer cumprir um propósito. Deus tinha um plano para Sara. Deus ia cumprir a promessa na vida de Sara. Como que Deus ia permitir que Sara ficasse lá no harém do rei Abimeleque? No capítulo seguinte, nós vamos ver a promessa se cumprindo. Sara sendo mãe do filho da promessa. Sara seria mãe de nações, mãe de reis. Sara está na genealogia de Jesus. Então Deus interveio na história de Sara, assim como Deus faz comigo e com você. Ai de nós se não fosse esse Deus tão bom, tão misericordioso na nossa vida. Olha só o que eu escrevi aqui. Deus sempre irá nos socorrer para cumprirmos um propósito. Ele não esquece de nós. Ele cuida de mim e cuida de você. Nós temos um lugar que Deus quer que estejamos para cumprir os seus planos. Deus é fiel, Ele é comprometido com o seu povo. Deus é comprometido com seus filhos. Mas não por causa de nós, por causa do plano dele. E Ele ama tanta gente que Ele inclui a gente nos planos dele. Mesmo a gente errando, mesmo a gente fazendo escolhas erradas, Deus é fiel. Então, o que seria de nós se não fosse Deus? Vamos orar? Coloque a mão no seu coração. Agora é hora de agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós. Você crê que Deus te resgata e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo um propósito, o propósito dele. Então, se Deus tem um propósito para você, se Deus tem um plano para você, Ele não vai deixar você permanecer nessa situação por muito tempo. Então, o que a gente tem que fazer? Orar, clamar, Senhor, me ajuda. E eu lembro que nessa situação tão ruim que eu estava, eu não conhecia Deus. E eu olhei para o céu e falava assim: Deus, o Senhor existe? Me tira desse lugar. E Deus me tirou. Glória a Deus por isso. Então, Sara aqui conhecia Deus. Provavelmente ela orou nessas duas situações e pediu para Deus socorrer, para Deus libertar ela. Então Deus pode sim impedir que coisas ruins aconteçam conosco, mas Deus também vai fazer cooperar. Todas as coisas ruins que aconteceram na sua vida, Ele vai fazer cooperar para o nosso bem. Com tudo isso que eu vivi, hoje eu tenho experiência, tenho mais maturidade, tenho entendimento do porquê que aquilo aconteceu. As escolhas erradas me levaram a entrar naquela situação. Então assim, vamos orar agora.
Vamos agradecer a Deus por todo o livramento que Ele nos dá, amém? Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por sua intervenção na nossa vida. Oh, Pai, como é bom sabermos que temos um Deus que nos socorre, que nos guarda, que nos livra de todo mal. Que por sua causa, Pai, coisas piores não acontecem na nossa vida, porque o Senhor tem um lugar para nós, o Senhor tem um plano para nós, o Senhor tem um propósito. Nós temos um lugar que o Senhor quer nos colocar. Então, ó Pai, nos abençoe e nos guarda. Muito obrigada, Senhor, pela libertação, por enviar seu Filho Jesus que nos resgata, seu Filho Jesus que nos resgatou e olha por nós. Em nome de Jesus, amém. Queridas, muito obrigada por ficar aqui nesse vídeo. Que Deus te abençoe. E eu me emocionei, sabe? Eu tentei gravar esse vídeo muitas vezes. E agora eu me emocionei. Então, que Deus te abençoe. Tenha um grande dia. Até o próximo vídeo. Tchau.